Olá! Hoje a nossa conversa é sobre a história por trás de um diagnóstico. Vamos pensar no envio de uma biópsia não como um simples procedimento, sabe? Mas sim como o primeiro capítulo e talvez o mais crucial na jornada de um paciente. É aqui que a investigação de verdade começa. E a pergunta que guia a nossa análise hoje é exatamente essa. O que separa um diagnóstico que é rápido e certeiro de um atraso que pode ser, bem, crítico? A resposta, na maioria das vezes, está na qualidade das informações que são enviadas junto com a amostra. Olha, essa citação aqui, ela resume basicamente tudo. Um diagnóstico não é trabalho de uma pessoa só, é um esforço de equipe. O clínico, que está ali na linha de frente, e o patologista, lá no laboratório, precisam estar em total sintonia. E a ponte entre eles, qual é? É o formulário de biópsia. É ele que conecta o que se vê na clínica e na radiografia com o que o patologista vai enxergar no microscópio. Então esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Vamos montar um verdadeiro dossiê para o patologista. A gente vai passar por cada uma dessas etapas, desde a coleta das pistas até a entrega da evidência, para garantir que o veredito final seja o mais preciso possível. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os riscos aqui são altos. Informação incompleta no formulário não é só um detalhe, uma burocracia. Isso pode comprometer toda a interpretação, pode impactar a qualidade do laudo e, no fim das contas, afetar diretamente o tratamento do paciente. Certo. Então, como a gente começa a montar esse dossiê? O clínico age como se fosse um detetive na cena do crime, juntando todas as pistas. A ideia é pintar um quadro bem completo e detalhado para o patologista, que afinal não tem o paciente ali na frente dele. Agora, o que é muito interessante aqui é como esses dados, que parecem tão básicos, são na verdade pistas vitais. Idade, sexo, profissão, tudo isso conta. Muitas doenças bucais têm predileções bem conhecidas. Por exemplo, um paciente mais velho, fumante, já levanta certas suspeitas, enquanto uma lesão num paciente jovem pode apontar para um caminho totalmente diferente. Cada dado ajuda a focar a investigação. E não para por aí. Tem mais um ponto importante. Em ambientes universitários, esses dados são ouro para o ensino e a pesquisa. Cada formulário que é bem preenchido contribui para estudos epidemiológicos, para o avanço da ciência, e isso vai beneficiar muitos outros pacientes no futuro. Agora, vamos focar na lesão em si. Detalhes que podem parecer pequenos são, na verdade, cruciais. A localização anatômica exata, por exemplo, pode diferenciar doenças. E uma informação como a vitalidade dos dentes próximos. Pensa só, o patologista no laboratório jamais teria como saber disso, mas essa informação pode mudar completamente a linha de investigação dele. E, claro, saber se a biópsia foi de um pedacinho da lesão, a incisional, ou se foi a remoção total, a excisional. Isso define todo o contexto da análise. E essa tabela aqui, ela mostra perfeitamente a precisão que é necessária. É quase um checklist do investigador. O tamanho em milímetros, a forma, a cor, a textura. Cada adjetivo aqui não é só para descrever, ele tem um peso diagnóstico. Ajuda o patologista a ver o que o clínico viu. Ok. Até agora a gente juntou os fatos brutos. Mas só os fatos soltos não contam a história toda, né? Eles precisam de contexto. Precisam de uma teoria que guia a análise. É exatamente aqui que entram a hipótese diagnóstica e as evidências de apoio. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o patologista só vê o que está na lâmina de vidro. Mas e o que está por baixo? Para uma lesão dentro do osso, uma radiografia não é um luxo, é essencial. Ela dá a visão tridimensional, o contexto que a amostra de tecido sozinha não consegue dar. E o mesmo vale para outros exames. E aqui a gente vê o impacto disso preto no branco. Sem uma hipótese, o patologista vai descrever o que ele vê e o laudo pode acabar sendo vago. Com uma hipótese, o clínico está basicamente dizendo: olha, minha suspeita é essa. Por favor, confirme ou descarte. Isso direciona a análise, permite o uso de testes especiais se for preciso e leva a um laudo muito mais definitivo. Muito bem, o nosso dossiê está quase completo. Agora vem a etapa final, que é super crítica. Garantir que a evidência principal, que é a amostra em si, chegue ao laboratório perfeitamente preservada e pronta para análise. Se tem um número para a gente guardar hoje, é esse aqui, 10 vezes. É simples, mas é fundamental. O volume do fixador, que geralmente é formol a 10%, precisa ser no mínimo 10 vezes maior que o volume da amostra. É isso que vai garantir que o tecido seja fixado por completo, preservando toda a sua estrutura. Então vamos só repassar a lista final. Primeiro, amostra no frasco certo, com o volume de fixador adequado. Segundo, formulário totalmente preenchido, sem deixar nada em branco. E, o mais importante, incluir a hipótese diagnóstica e os exames que a gente já falou.
cada um desses passos é uma peça do quebra-cabeça. E no fim das contas, qual é a recompensa de todo esse cuidado, de toda essa atenção aos detalhes? É aqui que o trabalho do detetive clínico realmente valeu a pena. O resultado é um veredito diagnóstico que pode literalmente mudar uma vida. Os benefícios de um dossiê bem preparado são enormes. O resultado é um laudo mais preciso, o que leva a decisões mais rápidas e eficazes. A parceria entre o clínico e o patologista se fortalece, mas o mais importante de tudo é que isso resulta em um tratamento melhor e em resultados muito melhores para o paciente. E isso nos deixa com uma reflexão final. Da próxima vez que um frasco for enviado para o laboratório, o que ele vai carregar? Só um pedaço de tecido ou a história completa que é necessária para desvendar o mistério? A precisão do diagnóstico depende totalmente disso.